Olá pessoal, vamos dar início agora a mais uma aula do minicurso P-Sim. O assunto dessa videoaula é a simulação de um gradador monofásico, tá? Mas antes da gente efetivamente fazer essa simulação pelo P-Sim, eu vou fazer uma apresentação aqui elucidando, né, o que é esse circuito de um gradador. E essa apresentação também vai ser fornecida aos alunos, tudo bem? Os objetivos dessa aula é, lógico, né, simular o gradador, né? Também a gente vai usar novos blocos pelo PSIM, tá o Tyrostor aqui, né, que é um SCR, né, que é um semicondutor. A gente vai utilizar esse componente lá pelo PSIM e também aqui usar o Getting Block, que seria um bloco para disparo de semicondutores, tá? A gente vai aprender como usar esses bloquinhos aqui, tá? E também a gente vai fazer o uso de novas ferramentas pelo SimView, né, para analisar resultados. No caso aqui a FFT, tá, que é a transformada rápida de Fourier, e a THD, ou também DHT, tá? Que é uma medida de distorção harmônica de um sinal. E ao longo da aula aqui eu vou explicar o que seria isso, tudo bem? O gradador monofásico, pessoal, ele é um conversor CA-CA, tá? Ele é um conversor que converte uma tensão alternada que na sua entrada, né, é de aspecto senoidal, em uma tensão alternada na saída, tá? Que não vai ter um aspecto senoidal, tá vendo aqui? Temos dois exemplos, né, de como pode ser a tensão na saída, tá? Essa tensão na saída ela vai ter a mesma frequência da tensão da entrada, tá? Vai ter a mesma frequência. Porém, ela vai ter um valor eficaz variável. Eu posso variar o valor eficaz dessa tensão alternada na saída. E observa que ela é alternada porque a polaridade da tensão muda, né? Hora é positiva, hora é negativa, né? Nos dois exemplos aqui, tudo bem? Então, o gradador ele faz isso, ele converte uma tensão alternada em outra tensão alternada de valor eficaz variável e mesma frequência, tudo bem? Bom, o gradador tem várias aplicações, né, que eu citei só algumas, né, talvez a mais famosa aqui, né, o controle de luminosidade de lâmpadas, né, pelo circuito dimmer, né. Também a gente pode controlar a tensão, por exemplo, em cima de resistores, né, para controlar a temperatura de equipamentos, né, por exemplo, em chuveiros e fornos. Se a carga na saída, né, do gradador for um motor de corrente alternada, a gente pode usar o gradador para controlar a velocidade dele, tá? Isso tem várias aplicações industriais. E uma outra aplicação aqui, por exemplo, também é como software starter, que é um equipamento que regula os níveis de corrente na partida de um motor de corrente alternada, tá? Para que ele tenha uma partida mais suave, evitando picos de corrente. Isso faz com esses picos de corrente, né? Eles podem até danificar o motor, dependendo do seu valor, ou podem reduzir a sua vida útil. Então, o software starter ajuda a reduzir esses níveis de corrente na partida do motor, tá? Isso são algumas das aplicações. Bom, o gradador monofásico que a gente vai simular, tá? A gente vai utilizar um SCR, tudo bem, pessoal? Esse componente aqui, um semicondutor, tá? E ele é classificado, tá, como um tiristor, né? O que que significa essa classificação como tiristor? Significa que eu vou controlar o instante que esse semicondutor vai começar a conduzir, mas ele só vai entrar em bloqueio dependendo das condições do circuito. Então, eu controlo quando ele conduz e o bloqueio depende do circuito, tá? A gente vai entender isso melhor. Então vamos lá, esse aqui seria o bloquinho do SCR, tá? Você observa, ele lembra um diodo, mas ele tem um terceiro terminal aqui de porta ou gate, tá? Ele só conduz corrente do ánodo para o cátodo, tá? Corrente unidirecional aqui, só nesse sentido, tudo bem? E para eu fazer ele conduzir, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar quando ele estiver diretamente polarizado, né, ele tiver uma tensão, uma diferença de potencial positiva do ánodo para o cátodo, né, eu tenho que dar um pulso aqui na porta dele, nesse terminal de porta. Se eu der um pulso aqui nesse terminal de porta, ele vai começar a conduzir, tudo bem? Agora, quando que eu posso retirar esse pulso aqui na porta? Eu tenho que manter ele, né, durante toda a condução do SR? Não, tá? Você pode dar um pequeno pulso aqui na porta. O suficiente, né, para que a corrente que passe por ele seja maior do que essa corrente aqui, ó, de travamento, tá? Esse let current que a gente tem aqui, essa corrente de travamento. Em síntese, né, eu dei um pulso aqui na porta desse SR, ele vai começar a conduzir, vai começar a passar corrente nele. Quando a corrente for acima desse valor aqui, dessa corrente de travamento, eu posso tirar o pulso da porta que ele vai continuar conduzindo, tá? Por padrão, né,
no PSIM, essa corrente de travamento ela tem valor nulo, tá? Tem valor nulo, é como se fosse uma chave ideal mesmo, tá? Então passou qualquer corrente nele aqui, eu posso tirar o pulso de porta que ele vai continuar conduzindo, tudo bem? Ele também tem uma outra corrente aqui, ó, routing current, né? Que seria a corrente de manutenção. O que significa essa corrente aqui, tá? Essa corrente, pessoal, é o seguinte: quando que esse CR aqui ele vai entrar em bloqueio? Ele vai entrar em bloqueio quando a corrente em cima desse componente ela ficar abaixo desse valor, tá? Então, quando ela atingir essa corrente de manutenção, a corrente que estiver passando por ele, atingir o valor dessa corrente de manutenção, ele vai entrar em corte, tá? Ele entra em bloqueio. Então, eu não controlo o bloqueio dele, né? É só quando a corrente do circuito atingir esse valor, que por padrão no PSIM também é nulo, tá? O dispositivo ele vai entrar em corte, tá ok? Tem dos parâmetros aqui do PSIM, outro que seria interessante aqui também de analisar seria esse voltage drop aqui, tá? Seria a queda de tensão entre ánodo e cátodo do SCR enquanto ele está em condução, tá bom? Então esses são os parâmetros aqui do SCR. E como que vai funcionar então o gradador monofásico, né? O circuito que a gente vai simular? A gente vai ter uma tensão aqui na entrada, né, de aspecto senoidal. Vamos colocar dois SCRs em antiparalelo, tá? Conectados a uma carga, que aqui eu estou adotando uma carga resistiva mesmo, que é mais simples de analisar, tá? Então, olha, como é que funcionaria esse circuito, né? No primeiro momento aqui, no instante 1, eu não vou dar nenhum pulso de disparo, nem T1, nem T2. Como eu não vou dar disparo nem T1 nem T2, nenhum deles conduz, eu não vou ter tensão na minha carga, tá? Não tenho tensão nenhuma, tensão nula. Depois que passar um determinado ângulo alfa aqui, né? Esse alfa aqui é chamado ângulo de disparo, tudo bem? Eu vou dar um pulso em T1. Tá? Por que eu vou dar um pulso em T1? Porque eu estou no semiciclo positivo aqui da tensão de entrada, né? Então T1 está diretamente polarizado. Eu dou um pulso nele, T1 conduz. Quando o T1 conduzir, né, que seria esse instante 2, a tensão de entrada, tá? Ela é replicada aqui na minha carga, na saída, né? Porque a gente está adotando a queda de tensão aqui nos SCRs de 0 volts, né? Ideal, tudo bem? Então essa tensão de entrada ela vai ser replicada aqui na saída. O que acontece? No final aqui desse intervalo 2, né, a tensão da fonte vai para zero, né, a tensão de entrada vai para zero, e a tensão na saída aqui também em cima do resistor ela vai para zero. Né? Então o que acontece? Se a tensão em cima do resistor é nula, eu não tenho corrente nenhuma nesse circuito, tudo bem? Eu não vou ter mais corrente passando aqui por T1, né? Eu vou atingir aquela corrente de manutenção que por padrão no P5 para o SCR é 0 ampere, tá? E aí eu vou começar o semiciclo negativo aqui da tensão de entrada. Então T1 ele vai ficar reversamente polarizado. E aí ele entra em corte, tá? Então na região 3 eu não vou ter tensão nenhuma na minha carga, porque o T1 ele vai ficar reversamente polarizado, a corrente cai para zero, ele entra em bloqueio. Tudo bem? Ele vai entrar em bloqueio, não vou ter tensão nenhuma na minha carga. Agora, o quarto intervalo aqui, quando que ele vai acontecer? Ele vai acontecer 180 graus após o primeiro disparo que eu dei em T1, tá? Então, vou supor que se eu dei o disparo aqui em 60 graus, né, para alfa igual a 60 graus, o segundo disparo que eu vou dar aqui, no mesmo período, né, seria em 240 graus, tá? Só que esse disparo ele vai ser dado em quem? Em T2, né? Porque eu estou no semiciclo negativo da onda, tá? Então, quem está polarizado diretamente agora é T2, tudo bem? Então, nesse intervalo 4 aqui, eu vou dar um pulso em T2 e a tensão de entrada ela acaba sendo replicada aqui na tensão de saída. O T2 vai entrar em corte porque no final desse intervalo 4, né? Por quê? Porque a tensão volta a atingir um valor nulo, né? Eu não vou ter corrente no circuito, o T2 vai ficar reversamente polarizado, que vai começar novamente o semiciclo positivo da tensão de entrada, ele entra em corte. E aí eu posso repetir todo o processo novamente, tudo bem? Observe então que o formato da tensão na saída ela não vai ter um aspecto senoidal, tá? Mas eu variando esse ângulo alfa, né? Variando esse ângulo de disparo, né? Tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, né? Eu consigo variar o valor eficaz dessa tensão na saída, tudo bem? Tá, e como que eu vou dar esse disparo, né?
pelo P-Sim dos SCRs. Eu vou usar esse Getting Block aqui, tá? Esse bloquinho aqui, tá? É o jeito mais simples de dar disparo em semicondutores no P-Sim. Ele basicamente tem três parâmetros aqui para configurar, tá, pessoal? O primeiro aqui seria os pontos de chaveamento, tá? Você pode colocar aqui quantos pontos você quiser, tá? E esses pontos que eu coloquei aqui como A, B, C, D, eles são valores de ângulo, tá? Então eu posso colocar aqui 30 graus, 90 graus, 180 graus. Você pode colocar qualquer valor aqui entre 0 e 360 graus, tá? E esses vão ser os pontos em que a saída aqui do Getting Block vai comutar. Ela vai alternar de 0 para 1 e de 1 para 0. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, de 0 a A, né, ele vai manter, A, lembrando, A é um ângulo, tá? Ele vai manter a saída em 0, D. Mas de A a B, ele joga para 1. De B para C, 0. De C para D, 1 e assim vai, tá? Então, esses são os pontos que você quer que a saída dele comute. Sempre que a saída dele der 1, eu vou dar um disparo lá no SCR para ele conduzir, tá ok? Eu não preciso usar 4 pontos aqui, eu posso usar 2, 3, 5, 8, quantos pontos você quiser, tudo bem? O segundo parâmetro aqui, que seria o número de pontos, é exatamente o número de ângulos aqui que você quer que a saída do Getting Block comute, né? Então, por exemplo, eu estou adotando 4 pontos, né, que eu quero que a saída comuta, né? Ela comuta no A, né, vai de 0 para 1, no B ela vai de 1 para 0, no C de 0 para 1 e no D de 1 para 0. Então, são 4 pontos que eu quero que comuta. Então, eu vou colocar aqui o número de pontos igual a 4, tá bom? E, por fim, tem o parâmetro da frequência, tá? Como eu falei, né, ele vai comutar segundo os ângulos que você colocar aqui, tá? Nos pontos de chaveamento. Porém, o PSIM ele simula não em função de um passo angular, mas sim de um passo temporal, né? Então ele tem que saber, por exemplo, se eu colocar aqui A igual a 30 graus, o que significa 30 graus, né? Qual que é o tempo para isso? Então eu tenho que colocar aqui a frequência que eu quero que esse sinal do Getting Block repete-se, tá? Em outras palavras, né, se eu der essa frequência aqui para o Getting Block, né, eu tenho um período, tá, que eu quero que o sinal na saída dele fica se repetindo, né, e ele vai considerar que esse período equivale a 360 graus. Então, por uma regra de 3 muito simples aqui, né, qualquer ângulo que você colocar, ele vai determinar qual é o tempo que ele tem que dar aquele pulso, tá bom? Ele faz uma pequena regra de 3, então ele sabe exatamente o tempo que ele tem que dar cada um desses pulsos aqui, né? Como está de 0 para 1 ou de 1 para 0, tudo bem? Bom, então vamos lá agora lá ver a simulação do PC. Bom, pessoal, então a primeira simulação que eu quero mostrar aqui para vocês, né, seria a que foi apresentada lá nos slides, tá? Então aqui a gente tem o gradador monofásico, tá? Eu estou monitorando a tensão na entrada, a corrente no circuito, a tensão sobre os SCRs e a tensão de saída também, tá ok? A fonte aqui, né, a tensão na entrada senoidal, eu coloquei aqui para 60 Hz, tá? E uma tensão de pico de aproximadamente 179,6 volts, né, que equivale a 127 volts eficazes, tudo bem? O Simulation Control aqui, eu coloquei um tempo total, né, que equivale a 6 ciclos, tá, da tensão na entrada na tela, 6 períodos dela, né, e de todos os outros sinais consequentemente, tudo bem? Peguei esse tempo total, dividi por 6.000 pontos, né, que é o número máximo de pontos pelo PSIM na versão demo, e daí eu vou ter esse passo de simulação, tá bom? Lembrando que para esse passo de simulação aqui, por exemplo, né, e simulando 6 ciclos na tela, né, eu vou ter 1.000 pontos para cada ciclo, então eu estou com uma boa resolução aqui também, tá? E como que eu configurei aqui, ó, eu não mexi, né, em nenhum parâmetro aqui dos SCRs, tá? Deixei tudo do jeito que está mesmo, é como uma chave ideal mesmo. E a configuração do Getting Block eu fiz da seguinte maneira. Vamos lá. Eu coloquei a frequência aqui dos dois blocos, tá? Em 60 Hz, por quê? Porque a frequência da tensão aqui na entrada, né? E eu quero que os meus pulsos no SCR estejam em sincronismo com a tensão de entrada. Então, tem que botar a mesma frequência, tá? 60 Hz. E os pontos de chaveamento, né? Por exemplo, aqui, para o G1, eu coloquei que eu quero um chaveamento, eu quero que a saída dele vá para 1 entre 90 graus e 91 graus. Tudo bem? Então, aqui, dois pontos aqui que eu quero que comute, né? Ele vai de 0 para 1 em 90 graus, e 91 graus ele vai de 1 para 0.
tudo bem? Então, quando der 90 graus aqui dessa tensão na entrada, ele vai dar um disparo aqui em T1, que vai estar diretamente polarizado, tudo bem? E aí T1 conduz. Como a corrente, né, de travamento dele é nula, né, qualquer correntezinha que passar por ele, ele já vai conduzir, vai ficar permanentemente conduzindo até a corrente ficar abaixo aqui da corrente de manutenção. Eu vou dar um pulso só de 1 grau, porque na hora que porque eu dei um pulso em 90 graus. Quando ele começar a conduzir, eu já posso retirar o pulso do gate dele, que ele vai continuar conduzindo até a corrente dele a cair abaixo da corrente de manutenção, tudo bem? E ele ficar reversamente polarizado nesse circuito. Já em G2, né, eu também vou dar um pulso, né, só que eu dei um pulso entre 270 graus e 271 graus. Por quê? Se meu ângulo de disparo, né, foi dado em 90, né, o outro pulso, né, que seria no caso em G2, no semiciclo negativo, tem que ser 180 graus depois. Né? Então, 90 mais 180, 270. Então, quando a tensão tiver negativa, a polaridade de V1 inverter, eu vou dar um pulso aqui em T2, porque ele que vai estar diretamente polarizado, e a corrente vai passar por ele, tudo bem? Então, vamos ver lá os resultados, né, dessa simulação. Ó, então, eu vou colocar aqui ó, a tensão de entrada, no primeiro gráfico, ok? Então, né, de aspecto senoidal, 6 ciclos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, como projetado. E a tensão de saída, qual que é o aspecto dela, né? Então, ó, de 0 a 90 graus, eu não tenho tensão nenhuma na saída. Por quê? Porque eu não dei pulso em nenhum SCE. Quando der 90 graus, eu dou um pulso em G1, por G1, né? Então, o SRT1 vai conduzir, né? E a tensão de entrada aqui aparece na minha carga, né? Quando a tensão de entrada e de saída chegar a zero, né? A corrente do circuito vai para zero, né? Vai atingir aquela corrente de manutenção do SCR. O SCR-T1, né? Vai ficar reversamente polarizado e aí ele vai entrar em corte. Então, a tensão na carga volta a ser nula, tá? E aí, quando eu chegar a 270 graus, né, dessa senoide, né, que seria esse ponto aqui, né, o mínimo, né, eu vou dar outro pulso, tá? Só que agora em G2, para que o SCR-T2 conduza. Aí o SCR-T2 vai conduzir, a forma de onda da tensão na entrada aparece na saída e ele conduz até a corrente do circuito zerar, né? E, consequentemente, o SRT2 ficar reversamente polarizado, né? A gente pode também visualizar aqui, por exemplo, a tensão em cima dos SCRs, né? A gente vê que ela é o complementar da tensão de saída, né? Porque quando eu não der disparo nenhum, né, nos SCRs, a tensão da fonte está toda sobre eles, né? Porque eles são funcionam como chaves abertas, né? Então, se eu somar o VT com o VO, eu tenho exatamente a tensão de entrada, tá? E por fim aqui também, a gente pode analisar a corrente do circuito, né? A corrente do circuito, se a gente observar, ela tem o mesmo padrão, né, o mesmo perfil aqui da tensão de saída. Por quê? Porque a nossa carga é um resistor, né? Então, a tensão e a corrente no resistor, ela tem que ter o mesmo perfil, né? Ela não tem nenhuma defasagem, né? Então, por isso que a corrente tem esse aspecto igual à tensão de entrada, tudo bem? Bom, um segundo momento aqui agora, pessoal, a gente vai analisar o funcionamento desse circuito com uma variação paramétrica, tudo bem? Então aqui, pessoal, é o mesmo circuito, tá, da simulação anterior, tá? Só que eu fiz uma jogada aqui para dar os pulsos aqui nos SCRs T1 e T2, tá? Então, ó, o SCR, o pulso para o SCR T1, né, eu configurei ele, que o pulso vai ser dado entre A1 e A1 mais 1 grau, tá? Enquanto que o pulso para o SCRT2 aqui, né, ele vai ser dado em A1 mais 180 graus até A1 mais 181 graus, né? Então, se eu mudar agora esse parâmetro do A1, né, usando aqui o parâmetro sweep, eu posso simular esse circuito várias vezes para vários ângulos de disparos distintos, tá? Então, aqui, ó,
eu coloquei para, por exemplo, né, que a gente vai começar com o ângulo de disparo em 0 graus, vai até 180, né, que é o máximo ângulo de disparo que a gente pode ter aqui, incrementando de 60 em 60. Então a gente vai dar o ângulo de disparo em 0, 60, 120 e 180 graus, tá? Então vamos lá, vamos simular aqui. Então a gente tem vários resultados aqui, tá, pessoal? Vamos analisar aqui a tensão de saída, tá? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro para 0 graus, tá? Para o ângulo de disparo de 0 graus. Esse segundo gráfico aqui é para plotar o gráfico em função do A1, né? Mas a gente não vai querer isso aqui, pode fechar, tá? Vamos ver o resultado aqui, ó. A tensão de saída com ângulo de disparo em 0 graus, a tensão de saída vai ser exatamente a tensão de entrada, né? Porque no início, né, de cada semiciclo eu dou o ângulo de disparo, os SRs conduziriam tudo, né? Toda a tensão de entrada apareceria na saída, tá? Se eu der agora o ângulo de disparo, por exemplo, em 60 graus, né, que seria o V0, a tensão de saída 0,2 aqui, né? A gente já percebe que só uma parte da tensão de saída, da tensão de entrada, desculpa, aparece na saída. A gente pode visualizar aqui também para o disparo em 120 graus, disparo 120 graus, reduziu, né, a tensão na saída aqui, né, a parte da tensão da entrada que aparece na tensão de saída, e por fim aqui para 180 graus, tá? O disparo em 180 graus, né, tá aparecendo aqui que pegou tudo, né? Mas se a gente olhar os valores aqui de tensão, tá vendo que tá dando da faixa de micro, né? Isso aqui é como se fosse 0 volts, né? Em 180 graus não era para aparecer tensão nenhuma na carga, tudo bem? Mas devido a modelos matemáticos aqui, vamos dizer assim, do PSIM, ele dá um pequeno valor, tá, de tensão aqui na saída, mas isso aqui é praticamente zero em relação aos valores que a gente está trabalhando, né, aqui de quase 200 volts, né, isso aqui em micro, isso aqui significa zero, tá? Isso no fundo é 0 volts, né? E agora, pessoal, se a gente fosse medir aqui, por exemplo, os valores eficazes, tá? Lembrando, né, que para medir o valor eficaz aqui eu tenho que pegar um número inteiro de ciclos, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, eu vou alinhar vou alinhar essas barras aqui com a tensão desse primeiro gráfico, tá? Eu vou pegar a barra 2 aqui e vou pedir para ela vir para esse máximo, tá? E agora eu pego a barra 1 e pego um número inteiro de ciclos, né, que eu desejar, né? Aqui, como está em regime permanente, esse circuito tem uma carga resistiva, você pegar um ciclo ou mais de um ciclo, praticamente não vai fazer diferença nenhuma nos valores, tá? Mas eu peguei aqui 5 ciclos, né, na tela. Então, olha o que a gente observa aqui com o valor eficaz, né? Deixa eu tirar essas outras medições aqui, só o valor eficaz. O valor eficaz desses sinais, né? A gente observa que à medida que eu vou aumentando o ângulo de disparo, né, ó, 0, 60, 120, 180, o que é que vai acontecendo com o valor eficaz da tensão na saída? Ele vai mudando, né? Ele está reduzindo, né? O primeiro aqui é praticamente 127 volts, né? Que seria exatamente a tensão de entrada na saída. Depois ela cai aqui para 414, depois para 56 volts, e aqui é praticamente 0 volts, como eu tinha falado, quando o disparo é dado em 180 graus, tá? Então a gente pode controlar o valor eficaz na saída do gradador, né? E com isso usá-lo numa daquelas aplicações que foi citadas anteriormente, tudo bem? Agora eu vou deletar essas curvas aqui, pessoal, tá? Vamos aqui, ó, deletar. Vamos deixar apenas um gráfico na tela, tá? Vou retirar essa tensão de saída e vou plotar uma tensão de entrada, tá? Pode ser qualquer uma aqui, porque é a mesma para a gente não altera nenhum parâmetro, né, da fonte de entrada, tá? Eu vou plotar então a tensão na entrada, tá? Junto com alguma das correntes que a gente simulou aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o caso para 120 graus, para o ângulo de disparo de 120 graus, tá? Então a gente tem aqui, ó, a tensão de entrada, tá? E a corrente na situação em que o ângulo de disparo é de 120 graus, tudo bem? Para esse circuito, né? Então, eu vou pegar de novo as medições aqui, ok? E eu vou pedir para ele medir também aqui para a gente qual que seria aqui a potência ativa
tá? E a potência aparente para esse circuito. Então, ó, vamos medir aqui a potência ativa e a potência aparente, lembrando que a gente está pegando o número inteiro de ciclos aqui. Então, só voltando aqui na simulação, né? A gente tá medindo, né, a potência aparente e ativa que é fornecida para esse circuito, tá? Né? A que está saindo aqui, vamos dizer assim, da fonte, né? Seria a potência da fonte, que é a que fornece aqui para o circuito. Se a gente observar aqui, pessoal, esses valores, né, a gente vai ver que a gente tem uma potência ativa, mas a potência aparente não tem o mesmo valor da potência ativa, tá? Não tem o mesmo valor, né? Mesmo o nosso circuito aqui sendo de uma carga resistiva, tá? Uma carga resistiva, né? Então, lógico, eu vou ter aqui a potência ativa, que é a potência dissipada lá no resistor, mas a minha potência ativa não é igual à aparente, mesmo eu não tendo nenhum indutor ou capacitor para ter potência reativa. Então, aqui eu só queria falar com vocês de um novo conceito, talvez para alguns, né, que é o seguinte: quando a gente tem circuitos, né, por exemplo, aqui em corrente alternada, em que a gente tem sinais, tá, que não são senoidais, por exemplo, aqui a corrente, que não tem um aspecto senoidal, além da potência, né, aparente, ativa e reativa, que já é de conhecimento, né, existe também uma chamada potência de distorção harmônica, tá, que é exatamente o que faz a diferença aqui dessas duas potências e que existe nesse circuito. Essa potência de distorção harmônica, ela se deve a harmônicos no circuito, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o sinal de corrente, ele possui harmônicos, tá? Então, retornando aqui na apresentação, pessoal, todo sinal periódico, tá? Por exemplo, aqui a corrente do gradador, né? Ela não é senoidal, mas é periódica, tá? Ela pode ser reconstituída, né? Vamos dizer assim, pela soma de várias senoides, tá? De frequências distintas, tudo bem? Essas senoides, que se eu somar elas, eu consigo construir esse sinal periódico, é chamado de harmônicos, tá? E os valores dessas senoides, né, bem como o ângulo de cada uma dessas senoides, para um dado sinal periódico, né, eu posso obter eles utilizando a série de Fourier, que não é o caso aqui, a gente debater sobre isso, tá? Mas, em síntese, o que eu quero falar é, com base em um sinal periódico, eu posso achar os harmônicos dele usando a série de Fourier, tá bom? Então, aqui, por exemplo, um exemplo aqui de uma corrente, de um gradador, né? Aqui eu plotei algum dos harmônicos que esse sinal tem, tá? Dessas senoides, né? Que se eu somar, eu reconstituo o sinal. Então, por exemplo, esse sinal aqui, ele só tem harmônicos ímpares, né? Ele tem aqui o primeiro em azul, o terceiro em amarelo, o quinto em verde, né? Os harmônicos pares eles são nulos, porque esse sinal aqui ele tem uma simetria de meia onda, que se chama, né? Qualquer ponto que você pegar dessa forma de onda, meio período para frente, ela vai ter o mesmo valor, porém do sinal oposto, tá? Esses tipos de sinais, os harmônicos pares são sempre nulos, tá? E vamos supor, o primeiro harmônico é a senoide que tem a mesma frequência do sinal aqui original. O segundo harmônico teria uma frequência duas vezes maior, o terceiro tem uma frequência três vezes maior e por aí vai, tudo bem? Só para a gente ver aqui, ó, vamos supor, esse aqui é o sinal da corrente do gradador, né? Um exemplo, né? Do sinal de corrente, né? O primeiro harmônico desse sinal está aqui. Se eu somar os cinco primeiros harmônicos desse sinal, você está vendo que a forma de onda está mudando, ela está tentando se aproximar desse sinal. Olha lá, se eu somar até o décimo, se aproximou mais. Até o vigésimo harmônico, olha lá, já está com a cara bem parecida. Se a gente somar aqui até o quinquagésimo, o sinal já é praticamente o mesmo. Então, somando aquelas senoides, eu consigo reconstituir esse sinal. Em síntese, esse sinal é a soma de vários harmônicos, tá? Que é aquelas senoides de frequências distintas. E por que a gente está falando dessa questão dos harmônicos, né? Porque os harmônicos ele tem vários efeitos nos circuitos, tá? Em equipamentos de uma maneira em geral. Muitas vezes efeitos negativos, tá? Por exemplo, aqui eu citei alguns, né? Por exemplo, estresse em componentes eletrônicos, né? Então, componentes eletrônicos sujeitos a harmônicos podem ter sua vida útil reduzida, pode dar ruídos e vibrações em equipamentos,
Sobreaquecimentos, né, em máquinas elétricas, em cabos, né, condutores. Aqui tem até dois exemplos mostrando isso, né? Uma sobretemperatura aqui no motor e no fio devido à presença de harmônicos, tá? Atuação intempestiva, né, de dispositivos de proteção. Então, dispositivos de proteção podem atuar de maneira errônea, e também pode interferir em sistemas de comunicação e até fazer com que equipamentos eletrônicos próximos, né, também não funcionem adequadamente, tudo bem? Então, os harmônicos podem gerar alguns problemas aí, tá? E para eu saber o quanto de harmônico, né, que tem um sinal, né, eu posso usar, uma das medidas mais comuns que a gente usa, tá, é a DHT ou THD, tá, que é a taxa de distorção harmônica, tudo bem? Ela basicamente ela mensura a quantidade de harmônicos que tem no sinal, né? Basicamente você precisa de dois parâmetros aqui para fazer essa conta. Você precisa do valor eficaz total do sinal, tá? E esse valor eficaz total de um sinal, né, é a soma dos valores eficazes de cada harmônico, de cada uma daquelas senoides que constituem o sinal, tá? E também precisa do valor eficaz da componente fundamental, que normalmente é o primeiro harmônico, tudo bem? Se você fizer essa conta, né, você vai obter um valor, e esse valor de DHT, normalmente ele vai estar entre zero e pode até chegar a infinito, né? Pode ter valores bem altos, tá? Quando o valor é zero, significa que não tem harmônico nenhum nesse sinal, né? Por exemplo, aqui, ó, igual eu falei, o valor eficaz total do sinal é a soma dos valores eficazes de todos os harmônicos. Se ele não tiver nenhum harmônico, né, se ele tem só tem a componente fundamental, se ele tem só o primeiro harmônico, né, eu teria que primeiro harmônico o valor eficaz da componente fundamental ao quadrado menos o valor eficaz da componente fundamental ao quadrado, isso aqui é dar zero, a DHT dá zero. Agora, se eu tiver muito harmônicos, né, muitos harmônicos no meu sinal, né, esse valor eficaz ele vai dar muito maior do que só o valor eficaz da componente fundamental, né, da componente do primeiro harmônico. E nessa situação, o DHT pode dar um valor maior. Tá? Então, quanto maior o DHT, né, em síntese, significa que mais harmônicos tem aquele sinal. Tá? Então, se a gente voltar aqui para os nossos resultados, o que, que acontece? A tensão da fonte, né, ela não tem harmônico nenhum, porque ela é uma senoide pura. Né? Ela só tem a componente fundamental mesmo, que é ela própria. Porém, o sinal de corrente, como ele é periódico, né, mas não é uma senoide. Então, ele é uma soma de senoides, né? Que inclui uma componente fundamental de mesma frequência do sinal da corrente, mas eu também tenho outras componentes, tá? De frequências múltiplas, tá? E como que eu posso ver a amplitude dessas componentes, né? Dessas senoides? Então, a gente pode vir aqui, ó, tá? No FFT. Se a gente clicar aqui no FFT desse sinal, né? Eu vou fechar por hora aqui essas medições. O que que a gente vê aqui, ó, nesse FFT? Em vermelho, a gente está pegando a tensão de entrada, né, que não tem harmônico nenhum. Então, ela só dá um pico aqui, ó, só tem esse pico. Se a gente pegar esse valor, eu vou alinhar aqui a minha medição com ela e vou pegar para ela pegar o valor máximo. Né? Então, vai aparecer aqui para a gente. O valor, né, onde está a barra 1 aqui, ó, é de 179,6 volts, né? Esse aqui é exatamente o valor de pico da tensão de entrada, né? Ela só tem aquela componente, né, na frequência aqui, ó, de 60 Hz, tá? Agora, a corrente, pessoal, que ela não tem um perfil senoidal, né? Ela tem um primeiro harmônico aqui, uma componente senoidal de 60 Hz, que tem valor aqui, por exemplo, né, de 27 0,7 aproximadamente ampere, né? É o valor do primeiro harmônico, mas ela tem outros componentes aqui também, tá vendo? Esse aqui vai ser 180 graus, quer ver se a gente for para o próximo, né? Colocando aqui no próximo, em 180 graus, desculpa, em 180 Hz, né? Ele vai ter uma componente aqui de 21 ampere, ele tem outro harmônico aqui, né? De quinta ordem, né? Que seria aqui os 300 Hz aproximadamente, né? De cerca de 12 ampere e vários outros, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Se você fazer a transformada de Fourier do sinal, você consegue mensurar todos os harmônicos deles, tudo bem? Se eu quiser voltar o meu gráfico para o domínio do tempo, né? Porque aqui está no domínio da frequência, tá vendo? Eu estou plotando em função da frequência. Se eu quiser voltar no domínio do tempo, é só eu clicar aqui, ó, voltar.
ele retorna aqui para o gráfico da onde a gente estava analisando os resultados, tá? E eu posso, com base, né, nas medições que a gente tem aqui na tela, por exemplo, medir o THD também dos sinais, tá? Aí ele vai pedir aqui, ó, a frequência fundamental. Qual que é a frequência fundamental para os sinais que a gente vai analisar? É 60 Hz, né? O período de qualquer um desses sinais aqui, né, é 1/60 Hz. Então, a frequência de cada um deles aqui é 60 Hz, tudo bem? Então, a fundamental, o primeiro harmônico é em 60 Hz, ok? Que é a frequência dos sinais. Então, se a gente olhar aqui o THD, né, que é aquela medida que a gente viu, né? Por exemplo, né? Se a gente pegar aqui, ó, da tensão de entrada, a gente vê que ela tem um valor muito pequeno, né? Em teoria deveria ser zero, né? Mas aqui é um valor muito pequeno, né? 1,6 mili, né? Aproximadamente aqui o valor que a gente tem de THD. É um valor pequeno, porque ele não tem praticamente harmônico nenhum. A gente pode considerar assim, né? A tensão de entrada. Já o valor aqui da corrente, por exemplo, ela já tem um conteúdo harmônico, tá vendo? Que ela já deu um valor de 1,02, né? 0,3 aqui aproximadamente, né? Ela já é um valor, podemos dizer, quase 1000 vezes maior, né? De THD do que a tensão de entrada. Por quê? Porque a corrente tem componentes harmônicas, tá? Então, isso que eu queria falar para vocês. Dessas medições aqui na barra inferior, talvez a última que faltava falar é esse THD, tá? Então, ele mede a quantidade de harmônicos de um sinal, tudo bem? E também a análise por FFT, né? Que é plotar essas figuras aqui, né? Essas curvas no domínio da frequência para a gente saber o valor dos harmônicos que compõem esses sinais, tá? E por fim aqui também, ó, a diferença, lembrando, né? Entre a potência nesse circuito, entre a potência aparente e a potência ativa, né? Mesmo não tendo indutor e capacitor nenhum para ter potência reativa, se deve a um a outro tipo de potência, que chama potência de distorção harmônica, tá? Que nesse circuito em si seria a interação entre os harmônicos de corrente, que a gente viu que tem, né? Harmônicos, a corrente que tem harmônicos, com a tensão da fonte, tá? Que não tem harmônico. Então, é a interação dos harmônicos de corrente com a tensão da fonte, tá? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês é isso, né? Aprender a usar essas novas ferramentas aqui no SimView, né? Análise no domínio da frequência e a mensuração dos harmônicos pelo THD, tá? Também aprender a usar aqui o bloco do SCR, né? Bem como o Getting Block para disparo dele e de outros semicondutores. Vai haver uma tarefa em casa. Espero que a aula tenha sido de bom proveito e até a próxima.